Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática e hoje falaremos sobre notação científica. A notação científica é uma forma simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos. Esses números são representados por meio do uso de uma potência de base 10. Essa potência ela vem acompanhada de um número natural que vai de 1 a 9. Temos aqui 3 exemplos de números grandes, para representá-los em forma de notação científica. Quando a gente vai escrever um número em notação científica, antes da potência de base 10, a gente vai ter um número que vai ser menor ou igual a 9. A gente olha para o número que tem aqui, diferente de zero, que nesse caso aqui é o 9. Vamos escrever ele, 9 vezes 10, que é a minha potência. No expoente, a gente vai colocar a quantidade de zeros que eu tenho depois do meu número diferente de zero, né? No caso, depois do 9, eu tenho 12 zeros. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 12. Nesse segundo exemplo, o número diferente de zero que aparece é 14. Mas 14 ele é maior que 9. Como eu disse, a gente representa um número natural de 1 a 9. 14 é menor que 9. Para que eu possa trabalhar com ele, eu devo transformá-lo em um número decimal. Então, eu vou escrever 1,4, para que aí esse número se torne menor que 9. Sempre coloca a vírgula no primeiro número, no primeiro algarismo. Depois de colocar esse número, a gente vai multiplicar pela potência de base 10. Nesse caso, como eu coloquei a vírgula aqui entre o 1 e o 4, para o meu expoente eu preciso contar todos os algarismos que eu vou ter depois da vírgula, ou seja, do 4 para frente. Eu tenho 7 algarismos, então vai ficar 10 elevado a 7. Nesse terceiro exemplo, o número que eu tenho diferente de zero é o 1256. Para escrever esse número, de forma que ele fique menor que 9, eu vou colocar a vírgula aqui entre o 1 e o 2. Então, vai ficar 1,256. Sempre a vírgula deve ser colocada no primeiro algarismo, vezes 10 elevado a 6, porque eu conto todos os algarismos que eu vou ter à frente da vírgula, né? À direita da vírgula. Então, 6 algarismos, fica 10 elevado a 6. Nesse caso, agora, a gente tem 3 exemplos de números bem pequenos. Nesse caso, começa sempre por 0, são números decimais. O raciocínio é o mesmo, o que muda é que o expoente será negativo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho como número natural o 3. O 3, ele se enquadra na minha restrição, né? Tem que ser um número de 1 a 9. Então, o 3, ele se enquadra. 3 vezes 10 elevado a. Nesse caso, eu devo contar todos os algarismos que eu tenho à direita da vírgula. Eu tenho 4 algarismos, então, meu expoente vai ficar menos 4. Lembrando que quando eu trabalhar com números pequenos, que comecem por 0, o expoente ficará negativo. Nesse nosso segundo exemplo, eu tenho o número natural 15. 15 é maior que 9. Para que esse número fique menor que 9, eu devo colocar a vírgula entre o 1 e o 5. Vai ficar 1,5 vezes 10. Vamos agora analisar o número que vai ficar no expoente. Nesse caso, tem uma restriçãozinha. Eu tenho duas vírgulas, né? A vírgula do meu número e a vírgula que eu coloquei entre o 1 e o 5. Então, para o expoente, eu devo trabalhar com os algarismos que estão entre as duas vírgulas. No caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos
entre as duas vírgulas. Daí, o meu expoente vai ficar menos 8. Mesma coisa iremos fazer para o terceiro exemplo. O número diferente de zero que eu tenho aí é o 125. Para que esse número fique menor que 9, eu devo colocar a vírgula entre o 1 e o 2. O número vai ficar 1,25 vezes 10 elevado a... Vou contar o número de algarismo que tenho entre as duas vírgulas. No caso, são 4 algarismos. Meu expoente vai ficar menos 4.